Olá, o tema desse vídeo são algoritmos de agrupamento hierárquico. Ao contrário dos algoritmos de agrupamento particionais, em que o algoritmo constrói uma partição dos dados, ou seja, ele divide os dados em objetos mutuamente exclusivos, no caso do caminhos, ou em alguns casos, em partições, elas podem ter sobreposição. Nos algoritmos de agrupamento hierárquico, nós temos uma hierarquia de partições, ou seja, os grupos eles são organizados de uma maneira hierárquica, em que grupos eles podem estar contidos em outros grupos. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma hierarquia em que esse grupo aqui está contido nesse outro grupo maior, que por sua vez está contido nesse terceiro grupo maior. Só relembrando um pouquinho a definição de partição. Em uma partição, se eu tenho um conjunto de dados com N objetos a ser agrupados, eu vou dividir essa coleção de N objetos em K grupos não sobrepostos, C1, C2, CK, de tal maneira que a união de todos esses grupos, a união de C1, C2, CK, corresponde a todo o conjunto de dados. Nenhum grupo pode ser vazio, nenhum CI ele pode ser vazio, e a intersecção de dois grupos ela é nula. Então, por exemplo, isso aqui é uma partição em que eu estou dividindo aqui um conjunto de dados com 6 elementos em 3 grupos, sendo que eu tenho aqui o primeiro grupo só tem o elemento x1, o segundo grupo eu tenho os elementos x3, x4 e x6, e o terceiro grupo eu tenho os elementos x2 e x5. Já em uma hierarquia, eu tenho uma sequência de partições alinhadas, de tal maneira que uma partição P1, a gente diz que ela está alinhada com uma partição P2, se cada componente de P1 é um subconjunto de uma componente de P2. Ou seja, os grupos de um nível menor da hierarquia, eles só podem ser subconjuntos de grupos na hierarquia superior. Então aqui, por exemplo, essa partição P1 e P2 é uma hierarquia, porque os grupos de P1, X1, X3, X4, X6 e X2 e X5, esses três grupos aqui, na partição P2, esses grupos aqui, eles são unidos. Então, esse grupo aqui, ele é um subgrupo, um subconjunto desse outro grupo aqui. E esse conjunto aqui é um subconjunto desse outro conjunto aqui. Então, esse aqui é um exemplo de uma partição, porque todos os componentes, os grupos aqui da partição P1, são subconjuntos de uma componente de P2. Esses dois aqui são subconjunto desse outro grupo aqui. Esse aqui não é um exemplo de uma partição, porque os exemplos aqui, eles não formam subconjuntos dessa partição maior. Eu tenho elementos aqui, por exemplo, x2, x1 e x2, eles pertencem a grupos que não têm essa estrutura de subconjunto de uma partição para outra. Dentro da partição hierárquica, nós temos os agrupamentos disjuntos, ou os disjoint clusterings, que são os agrupamentos atômicos, os singletons, que são a base da hierarquia. E ela é composta somente por elementos únicos. Então, o agrupamento disjunto, o disjoint clustering, é a base da hierarquia. Também é chamado de solução trivial, em que cada elemento, cada item do meu conjunto de dados está associado a um único grupo. E eu tenho também o conjoint clustering, que é o topo da hierarquia, que é o único grupo com todos os objetos. Então, aqui todos os objetos correspondem a um único grupo. E, geralmente, entre esse agrupamento disjunto e o agrupamento conjunto, eu tenho N menos 2 partições intermediárias.
Hierarquias, elas são bastante utilizadas para organizar a informação. Por exemplo, em repositórios de página web, eu posso ter uma hierarquia de tópicos, em que eu tenho aqui o tópico economia e negócios, e dentro desse tópico eu tenho business to business, finança, compras, empregos, e por aí vai. E aí dentro do tópico B2B, eu tenho business to business, eu tenho setor aeroespacial, setor de agricultura, e por aí vai. Um outro exemplo são as árvores filogenéticas na biologia, em que os seres vivos são agrupados em uma árvore de seres vivos, de acordo com o ramo. Existem dois métodos clássicos para geração de agrupamento hierárquico. O bottom-up, ou também chamado de aglomerativo, em que eu começo colocando cada objeto em um único cluster. Então eu começo pelos singletons, pelos conjuntos disjuntos, né, os joint clustering, e eu vou encontrando pares de clusters para unir, e uma vez que eu encontrei esse par para ser unido, eles formam um novo cluster, e eu repito esse processo até que eu reúna todo mundo em um único cluster. Então, nesse exemplo aqui, esse aqui seria o primeiro par, e aí eu uniria isso aqui em um único grupo, as irmãs da Marte, em um único grupo. Então, nesse primeiro passo, isso aqui seria um grupo. Aí, no segundo passo, eu faria a união aqui da Lisa com a Marte. Isso aqui seria um outro grupo. E aí, no terceiro passo, eu faço a união desses dois grupos aqui. E aí, no último passo, eu faço a união com o quinto personagem. Então eu vou unindo pares, e depois que eu fiz essa união, isso aqui é considerado como um único objeto, ou um cluster. A segunda abordagem é a abordagem divisiva, em que eu inicio com todos os objetos em um único cluster, e eu vou dividindo os clusters em grupos menores, parecida com a criação de uma árvore de decisão, só que agora aqui eu não tenho um atributo-alvo. Eu vou simplesmente fazendo a divisão de acordo com algum critério. E eu vou aplicando esse algoritmo de divisão de maneira recursiva até que eu chegue nos objetos únicos aqui, nos singletons. Os algoritmos de agrupamento hierárquico, eles operam eles podem operar apenas sobre a matriz de distâncias. Tá? E a matriz de distâncias, como a gente viu lá atrás, é uma matriz que dá a distância entre pares de objetos. Então, a distância, por exemplo, entre esses dois personagens aqui é 8. A distância entre esses dois personagens, as duas irmãs da Marte, é 1. A distância aqui entre elas. Na abordagem aglomerativa, inicialmente cada par de objeto é seu próprio cluster, e eu vou encontrar o melhor par de clusters para unir em um novo cluster. E eu repito esse processo aqui, até que todos os clusters estejam reunidos em um único cluster. Então, inicialmente aqui eu começo considerando todos os possíveis pares, unindo dois personagens, e aí eu escolho a melhor e faço a união. Eu repito esse processo considerando todas as uniões possíveis, com base no passo anterior, escolho a melhor e faço a união.
Bom, mas, ó, aqui, ó, eu começo de baixo para cima. Eu considero todas as possíveis uniões, todas as uniões possíveis, todos os pares de elementos, e escolho a menor, aquela que tem a menor distância. E eu vou repetindo esse processo de maneira recursiva até chegar no topo, onde eu tenho união de todo mundo. Bom, no primeiro passo, naquela que eu tenho somente os singletons, que eu tenho somente um único elemento como base, escolher o melhor par para poder unir é fácil. Eu poderia aqui, eu vou olhar aqui essa matriz de distância entre todos os elementos e vou escolher aquele que tem menor distância. Então, eu vou comparar aqui. Então, a menor distância está aqui entre as irmãs da Marge. E esses dois personagens formariam um novo grupo. Mas no segundo passo, eu não vou ter mais conjuntos com um único elemento. Agora eu vou ter, no segundo passo, eu vou ter um grupo que vai ter dois elementos. Como que eu defino a similaridade entre grupos em situações em que eu tenha mais de um elemento em cada um dos grupos? Ou seja, como que eu calculo a similaridade ou dissimilaridade entre grupos que têm mais de um elemento? Tem várias possibilidades que eu poderia escolher. Eu poderia considerar a menor distância entre pares de elementos dos dois grupos. Então, aqui eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. Eu vou pegar, usar como distância entre esses dois grupos a menor distância entre todos os possíveis pares de elementos aqui. Essa aqui é a menor distância. A distância máxima entre pares, entre todos os pares. Então, aqui essa distância máxima. Os elementos que estão na máxima distância entre os dois grupos. A média entre os grupos. Então, eu calculo a soma de todas as distâncias e faço a média. A distância entre os centroides. Então, calculo aqui o centroide desse grupo, o centroide desse outro grupo. E calculo uso essa distância aqui como a similaridade entre os dois grupos, e outros métodos, como a distância de Ward, que tenta minimizar o desvio padrão entre os grupos, enfim, tem outras opções. Dependendo de qual métrica ou de qual maneira que eu uso para calcular a similaridade entre esses grupos, eu tenho regras diferentes para ir construindo a hierarquia. A regra conhecida como single linkage, ou a regra do mínimo ou do vizinho mais próximo, é um algoritmo de agrupamento hierárquico que usa como função de dissimilaridade entre grupos, entre clusters, pela menor dissimilaridade entre dois objetos. Ela foi proposta na década de 50, tem mais de um autor que propôs de usar, e ela é uma medida baseada inicialmente na ideia de grafos. Então é a ideia da menor aresta entre dois vértices de um subconjunto distinto. Essa regra do single linkage, ela tem uma propriedade útil, porque para definir a função mínimo de um conjunto D, eu
eu posso aplicar, sendo que esse conjunto D está dividido em dois subconjuntos, D1 e D2, é equivalente a calcular o mínimo de D1, o mínimo de D2 e fazer o mínimo entre essas duas, esses dois conjuntos. Desde que D1 e D2, a união desses dois, D1 e D2, corresponda ao grupo D. Então aqui, por exemplo, se eu quero calcular o mínimo entre 10 menos 3, 0 e 100, eu poderia fazer o mínimo entre 10 e menos 3, esse subconjunto aqui, e o mínimo entre 0 e 100, e depois fazer o mínimo entre esses dois mínimos, que é igual a menos 3. Então aqui o mínimo entre 10 e menos 3 é menos 3, o mínimo entre 0 e 100 é 0, e aí o mínimo entre 0 e menos 3 é menos 3. E essa propriedade ela vale recursivamente para calcular o mínimo de D1 e o mínimo de D2. Quer dizer, isso permite que eu consiga recursivamente calcular esse mínimo. Isso aqui é útil para usar a regra do single linkage, porque a distância entre os grupos A e B e entre os grupos A e C, ela pode ser calculada facilmente fazendo o cálculo da distância entre A e a união de B com C. Então isso facilita os cálculos das distâncias na hora que eu estou executando o algoritmo. Então vamos ver um exemplo aqui, em uma base de dados em que eu tenho 5 objetos, e eu tenho essa matriz inicial de distâncias, e eu quero construir um agrupamento hierárquico usando a regra do single linkage. Então, inicialmente, eu começo aqui com os objetos, e vou procurar o par de objetos que tem a menor distância, que é aqui o objeto, o par 1 e 2. Então, a menor distância entre os objetos 1 e 2, ou os objetos 2 e 1, essa matriz é simétrica, né? Lembrando que essa matriz é simétrica, é igual a 2. Então, eu vou unir esses dois objetos, 1 e 2, em um único cluster. Na segunda etapa, eu quero calcular a distância desse... vou recalcular a distância considerando agora que os objetos 1 e 2 elas são unidas. Então, a distância... para eu calcular a distância desse grupo aqui, 1 e 2 unidos, para os demais objetos, eu posso usar a regra anterior. Então, isso aqui é o mínimo da distância de 1 para 3, com a distância de 2 para 3, que é igual à distância de 2 para 3, que é o 5. Então, a distância de 1 para 3 aqui é 6, e a distância de 2 para 3 é 5. Então, o mínimo entre essas duas distâncias é igual a 5. A mesma coisa para calcular a distância desse grupo 1, 2 para o objeto 4. Vai ser o mínimo da distância de 1 para 4, que é 10. E o mínimo da distância de 2 para 4, que é 9. Então, essa distância aqui vai ser a distância de 2 para 4, que é igual a 9. E a mesma coisa aqui, para calcular a distância do grupo 1, 2, para o grupo que só tem o objeto 5, para o objeto 5. Vai ser a distância de 1 para 5, que é 9, o mínimo entre a distância de 1 para 5, que é 9. E a distância de 2 para 5, que é 8. Então, a distância do grupo 1, 2, segundo a regra do single linkage para o objeto 5, é 8. Bom, fazendo esse processo, eu obtenho agora uma nova matriz de distância D2,
Então, essa aqui é a matriz de distância para os objetos, para os singletons, né, para os objetos, que cada um deles está em um seu grupo. E essa segunda matriz de distância aqui, ela vai ter menos uma linha e menos uma coluna, porque os objetos 1 e 2, eles vão estar unidos. E aí, usando essa regrinha aqui, eu posso calcular essa nova matriz de distância para todos os objetos e encontrar qual cluster deve ser formado, que vai ser aquele que tem a menor de distância. Então, vai ser essa menor distância aqui, que é aquela que vai unir os objetos 4 e 5. Então, agora, no meu agrupamento, eu vou ter o grupo 1 e 2 e o grupo 4 e 5, além do grupo 3, que ainda não foi unido com ninguém. Aí, como eu já tinha a distância 1 e 2, do grupo 1 e 2 até o 3 calculada, eu posso recalcular as distâncias que faltam e construir essa nova matriz de distância D3. Então, comparado com D2, essa nova matriz de distância, ela vai ter menos uma linha e menos uma coluna, porque aqui 4 e 5 vão estar unidos. E aí eu vou encontrar aqui nessa matriz de distância quem que eu vou unir. Então eu vou unir o cluster formado só por um elemento 3 com o 4 e 5. E aí, finalmente, eu vou fazer um cluster com todo mundo. Então, a minha hierarquia, ela começa aqui na base com todos os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou unir aqui 1 com 2, no primeiro passo. Aí, no segundo passo, eu vou unir 4 com 5. No terceiro passo, eu vou unir 3 com um grupo 4 e 5, com um cluster 4 e 5. E aí, finalmente, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para o single link, a dissimilaridade entre dois clusters, ela pode ser calculada naturalmente a partir dessa matriz de distância atualizada da iteração anterior, sem necessariamente voltar para a matriz original, explorando essa propriedade aqui. Então, eu posso ir atualizando as matrizes de similaridade, sempre com base na matriz anterior, explorando aquela propriedade da função min vista anteriormente. Eu posso associar a esse agrupamento hierárquico aqui o que a gente chama de um dendrograma. Qual que é a ideia do dendrograma? O dendrograma, ele junta essa hierarquia de grupos e fornece também uma informação a respeito da similaridade entre os clusters, entre os grupos. A hierarquia é dada pela estrutura do dendrograma. Então, aqui eu tenho a raiz do dendrograma, um nó terminal, um nó que leva a um único elemento, um nó intermediário, quer dizer, uma divisão interna aqui, um ramo interno, um nó interno, que leva aqui, nesse exemplo aqui, aos nós terminais. E a altura das barras corresponde à dissimilaridade entre os clusters.
Então, essa altura aqui, ela é proporcional à matriz de distância, a distância desse grupo aqui a esse grupo aqui. Então, a dissimilaridade entre os dois grupos, ou eventualmente entre singletons, é representado como a altura do nó interno dentro dessa hierarquia. Então, por exemplo, aqui, nessa matriz de distância, quando eu vou unir aqui os objetos 1 e 2, na hora de construir o dendrograma, essa altura aqui é proporcional a essa distância. Essa altura aqui, entre o 3 e o 4, que seria esse daqui, é proporcional à distância entre esses dois elementos. E se eu fatiar esse dendrograma aqui em algum nível, por exemplo, se eu fatiar esse dendrograma aqui, nessa região aqui, eu vou ter como resultado uma partição dos dados. Então, aqui é um outro exemplo do dendrograma. Então, aqui eu tenho a representação dos grupos aninhados, e aqui a representação do dendrograma correspondente a essa estrutura de grupos aninhados. Então, aqui os elementos 3 e 6, que são aqui o primeiro grupo, o elemento 2 e 5, que forma o segundo grupo, e aí o terceiro grupo, ele corresponde à união aqui do grupo 1 e 2, que é esse outro grupo aqui. Aí o quarto grupo é a união do 3 com o 4. E finalmente o quinto grupo, que é a união de todo mundo. Do mesmo jeito que a gente tem a matriz de distância, a gente pode construir o que é chamado de matriz cofonética, que é a matriz que armazena o valor da dissimilaridade que levaram à união de cada par de objeto na minha base de dados. Ou seja, ela não representa mais a distância entre objetos, mas o valor da função de distância que foi usado para fazer a união entre os itens de dados da minha base. E essa é uma matriz importante para fazer a validação de agrupamentos hierárquicos, como a gente vai ver mais para frente. Como eu disse anteriormente, dado um dendrograma, eu posso extrair partições fazendo cortes no meu dendrograma, fazendo cortes horizontais no dendrograma. O número de linhas que esse corte passa, então essa linha vermelha aqui, por exemplo, ela cruza duas linhas do dendrograma. Então, essa linha vermelha, se eu cortar esse dendrograma aqui nesse nível, eu vou ter dois grupos. Esse grupo aqui
e esse segundo grupo aqui. Então, aqui eu tenho o x1, x3, x4 e x6, esse lado aqui da hierarquia, e x2, x5, esse lado aqui da hierarquia. Se eu fizer um corte na hierarquia nessa outra linha aqui, nessa linha cinza, ela corta 3 linhas do dendrograma. Então eu vou ter 3 grupos. Esse grupo aqui, x3, x4 e x6, x3, x4 e x6. Esse grupo aqui, que só tem um elemento, x1. E esse terceiro grupo, x2 e x5. Se eu cortar aqui no nível mais baixo, eu vou ter n elementos. Eu vou ter só os singletons. Como no dendrograma a gente tem essa relação com a dissimilaridade entre os grupos, eu posso inspecionar o dendrograma, examinar o dendrograma, para tentar estimar o número de grupos mais natural da minha base de dados. Nesse exemplo aqui, por exemplo, então, esse conjunto de pontos aqui de círculos azuis corresponde a essa parte do dendrograma. Esse segundo grupo aqui corresponde a essa segunda parte do dendrograma. E se a gente olhar aqui no dendrograma, as alturas, em geral, elas são relativamente pequenas, tanto aqui quanto aqui. E a união desses dois aqui, no conjunto final, todo mundo tem uma altura relativamente bem grande comparado com todas as distâncias aqui dentro. Então, essas barras aqui bem grandes são um indicativo que se eu cortar aqui, esse dendrograma nessa posição, eu teria uma separação boa para esse conjunto de dados aqui. O dendrograma ele também pode ser usado para detectar outliers, ou dados muito diferentes dos demais, como é o que mostra aqui nesse exemplo. Então, aqui nesse exemplo, esse subconjunto corresponde a essa parte do dendrograma, esse subconjunto corresponde a essa parte do dendrograma, e eu tenho esse ponto aqui, esse outlier, e quando eu executar o agrupamento hierárquico, ele vai ser um grupinho aqui, um singleton, um grupo afastado, que vai ter uma distância grande com relação aos demais. Então, esse cara aqui provavelmente é um outlier. Uma vantagem do agrupamento hierárquico usando o single linkage, quer dizer, usando o mínimo, a distância mínima entre os grupos para continuar o processo de agrupamento, é que ele é capaz de lidar com formas não globulares, com grupos que não são globos ou formas globuladas. Então, o agrupamento hierárquico, essa base de dados aqui das duas meia-luas, ou das duas bananas, ele encontraria esses dois grupos aqui. Uma desvantagem é que ela pode ser sensível a ruídos de outliers. Então, aqui se eu tenho esses grupos mais sobrepostos, o grupo azul aqui ele está invadindo vários pontos do grupo vermelho, e se esses dados forem mais afastados, isso aqui não acontece. Então esse aqui é o agrupamento usando a regra do mínimo para comparar grupos continuar construindo a hierarquia.
Além do single linkage, uma outra técnica é a chamada de complete linkage, que ao invés do mínimo, usa o máximo ou o vizinho mais distante. Então, a similaridade entre dois grupos, entre dois clusters, é dada pela maior dissimilaridade entre dois objetos. Então, no single linkage é pela mínima, no complete linkage ela é pela máxima. E ela também foi baseada em grafos, que é a maior aresta entre dois vértices de subconjuntos disjuntos. Do mesmo jeito que lá para o mínimo a gente tinha aquela propriedade de poder calcular de maneira recursiva olhando os subconjuntos, no máximo eu também consigo ter uma regra análoga. Então, a distância máxima de um conjunto em que eu posso dividir em dois subconjuntos, ela pode ser definida como sendo o máximo entre os máximos dos dois subconjuntos. Então, aqui é o máximo entre 10 menos 3, 0 e 100, é o máximo entre 10 menos 3, que é 10, e o máximo entre 0 e 100, que é 100, e o máximo dos máximos vai ser o máximo entre 10 e 100, que é 100. E ela vale recursivamente para os subconjuntos de D1 e D2. Então aqui tem um exemplo do agrupamento hierárquico usando a regra do máximo. Essa aqui é usando a regra do mínimo. E essa aqui é usando a regra do máximo. Então aqui eu tenho os grupos alinhados e o dendrograma correspondente. Ela é menos suscetível a ruídos de outliers e aquele problema dos dados estarem sobrepostos. Então aqui, se os dados sobrepostos, os grupos não se misturariam tanto. Mas ela acaba tendo uma tendência de quebrar grupos grandes em grupos menores. Se a gente olhar o dendrograma aqui, as distâncias elas tendem a ser mais uniformemente distribuídas aqui. Então, elas são mais balanceadas com relação ao dendrograma do mínimo, que a gente tem umas distâncias bem pequenininhas aqui. E aqui elas são mais balanceadas. Isso acaba levando a essa tendência de quebrar grupos grandes, e ela acaba tendo uma tendência de encontrar grupos com um formato mais globular. Além do mínimo e do máximo, é possível usar a média entre todos os pares de distância, que no exemplo ali levaria a esse dendrograma, e ela acaba sendo um meio termo entre a regra do mínimo e do máximo, entre o single link e o complete link. Ela é menos suscetível a outliers e ruídos. Ela também tem uma certa tendência a privilegiar grupos globulares, mas ela acaba sendo computacionalmente mais cara de calcular, porque você tem que ficar fazendo a média entre todos os elementos do grupo. E uma outra estratégia para fazer a ligação dos grupos é o método de Ward, que calcula a distância média entre dois grupos baseado no aumento do erro quadrático quando os grupos são unidos. Então ela tenta... ela é menos suscetível a ruídos e outliers. Ela também tem uma tendência de criar grupos globulares, e ela usa uma estratégia parecida com a do Camins, de tentar minimizar a distância dos pontos ao centro de cada grupo,
só que agora aqui dentro de um contexto hierárquico. Esse método aqui, ele é um dos métodos usados para iniciar o Camins. Então, roda-se um agrupamento com o método de Ward e usa fatia lá entre em uma certa altura e usa os centroides de cada um desses grupos para inicializar o K-médias. Então aqui tem um comparativo entre os grupos criados para aqueles cinco pontos usando a estratégia do mínimo, do máximo, a média do grupo e o método de Ward. E apesar de a gente ter discutido cada um desses métodos de maneira separada, é possível enxergar eles como sendo instâncias de um método geral em que eu dou pesos e diferentes para os elementos dos grupos. Então, tem coeficientes que ponderam as instâncias entre os elementos de um grupo e um outro grupo. Sendo que cada algoritmo tem um conjunto de pesos diferentes. Então, se eu aplicar essa fórmula aqui com esses pesos, eu teria o equivalente ao single linkage usando essa métrica de distância. Então, nesse vídeo aqui a gente viu os algoritmos de agrupamento hierárquico, que constroem grupos construindo conjuntamente uma hierarquia de conjuntos. Então, essas aqui são as referências.